A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, pelo carinho e pelas centenas de mensagens que eu recebi de todos vocês. Eu quero dizer que li todas e fiquei muito contente pelo carinho e atenção de todos vocês para comigo e aqui com o canal. Então, desde já, eu agradeço de coração a cada inscrito aqui do canal pelas mensagens recebidas de carinho e apoio. Bem, agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. A CCB, especialmente o Marsola, que é o dono da CCB, vamos dizer assim, que eu acho que quando a gente fala que Deus é o dono da obra, mas a gente que coloca a nossa mão e faz do jeito que a gente quer, então não é Deus, né? Quando é Deus, tem que ser feito da vontade de Deus. Quando você diz que Deus pode perdoar, mas a gente não perdoa, então você está dizendo que aquele local é teu, que quem manda ali é você. Você está entendendo? Você está tirando a grandeza de Deus e colocando a tua grandeza, né? No caso, o ministério ali da CCB, do Brás. Então, eles dizem servir a Deus, dizem que Deus é o dono da obra, porém é eles que colocam a mão e fazem o que eles bem querem, né? Pouco se importando com o que a palavra diz ou com o que Deus requer. Como ele diz, se Deus te perdoou, tudo bem, mas aqui para nós você continua sem liberdade. Em outras palavras, é isso que eles querem dizer, né? Quer dizer, ainda que Deus desça do céu e fale, eu te perdoo, meu servo e minha serva, lá na CCB você não tem perdão. Você vai continuar sendo um peixe fora d'água, você vai continuar sendo uma ovelha fora do rebanho. É assim que eles tratam os crentes com eles, né? Tudo bem que todo o pecado ele é passível sim de punição, ele é passível de cobrança, Deus cobra, muitas vezes Deus não cobra, Deus perdoa, depende, Deus ele faz como ele quer, não tem como a gente determinar o que Deus vai fazer, né? Ou da forma que Deus vai cobrar, ou se Deus vai perdoar, ou se Deus vai simplesmente lavar e não vai lembrar, né? O que a gente tem que entender é que Deus ele trata as pessoas como ele quer. A gente não pode querer padronizar o tratamento de Deus, né? Tem casos que Deus perdoou, outros não. Tem casos que Deus cobrou, outros não, né? Por exemplo, o caso de adultério de Davi e o caso de adultério da samaritana, né? Da mulher lá pegada em adultério. No caso de Davi, Deus cobrou o filho dele, né? Deus tirou um filho dele que ele muito amava, né? E ele sofreu muito, né? Ele sofreu muito para poder se achegar a Deus novamente. Porém, Deus o perdoou, mas pagou um alto preço. Já no caso da samaritana, ela não pagou preço nenhum. Ela contou com a misericórdia de Cristo e Cristo a perdoou, né? Cristo, além de livrá-la dos judeus que iriam apedrejá-la, ainda perdoou ela. Deu paz a ela, perdoou ela e mandou ela em paz e não pecar mais. Ou seja, o mesmo pecado com dois tratamentos totalmente diferentes. E tem mais uma terceira opção, que é onde as mulheres pegas em adultério eram apedrejadas. Então, na verdade, são três comparações. O mesmo Deus tratou o mesmo assunto 3 vezes diferente com cada situação. Então, irmãos, Deus ele faz como ele quer. Nós não temos que ficar impondo. Não é porque Deus, por exemplo, me perdoou que ele tem que perdoar todo mundo. Não é porque ele me cobrou que ele tem que cobrar de todo mundo. Ora, bola, assim como um dono de uma empresa não trata seus funcionários por igual, Deus também, para cada um, ele faz de um jeito. Ainda que a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas no sentido de salvação, não de tratamento, né? De tratamento Deus faz sim, porque senão todos seriam iguais, todos ocupariam o mesmo cargo, ganhariam o mesmo salário, ninguém seria servo de ninguém, todo mundo seria dono de tudo, né? Então Deus ele escolhe cada pessoa para uma missão, né? Uns para umas missões mais importantes, outras para menos, outras para nenhuma. Então cada um tem um galardão e cada um tem um talento, né? Mas assim, quanto à salvação não, todos são iguais diante de Deus quando se trata de salvação espiritual, não de estarmos aqui em carne e osso. Então, irmãos, Deus ele faz como ele quer. E o ministério do Brás, né, não aceita isso. O ministério do Brás quer fazer como eles querem. O ministério da CCB. Então, irmãos, o que acontece?
quando a gente fala que é muito arriscado a doutrina da CCB, por quê? Porque se de repente você não tiver conhecimento da palavra e você estiver fazendo parte ali da irmandade deles, da congregação, e acontecer alguma coisa e você não for perdoado, você é arriscado a complicar toda a sua vida espiritual, por causa do julgo de homens que estão julgando segundo os dogmas deles e não segundo a sã doutrina da Bíblia, e não segundo os ensinamentos que Cristo deixou. E aí o que acontece? Essas ovelhas vão pagar um alto preço, mas não um preço que Deus está cobrando, mas que os homens estão cobrando. E aí vocês vão sentir a mão, o peso da mão daqueles que não escutam a Deus, que preferem ouvir do homem do que ouvir de Cristo, que preferem levar sobre si o jugo, né, e o fardo pesado dos homens do que o jugo suave e o fardo leve de Cristo, né? E aí quando a gente quer ensinar a verdade para poder fazer os irmãos servir a Deus em espírito e em verdade, na liberdade do espírito, com mais paz dentro de si, tem irmãos que ainda acham ruim, porque tem irmãos que acham que servir a Deus é viver na escravidão, é não ter direito ao perdão, é viver como, né, como pessoas, como se fosse na lei, por exemplo, vamos dizer assim. É claro, irmãos, que o pecado ele não pode ser cometido, é claro que o pecado tem que ser abolido, é claro que a gente não deve dar brecha para o pecado. Quando eu prego o amor de Deus, eu não estou pregando a favor do pecado, ao contrário. Mas também a gente não deve se colocar no lugar de Deus como juiz, porque está lá escrito, eu não lembro a passagem, agora me falha a memória, mas está escrito, não, foi o próprio Cristo que falou: eu não vim julgar o mundo, mas eu vim salvá-lo. A palavra há de julgar naquele dia, ou seja, até nós que se julgarmos estamos pecando. Então quando você tira a liberdade de alguém servir a Deus dentro de um templo, ou até mesmo o ministério dessa pessoa, porque você entende que ela pecou e mesmo diante do perdão de Deus você não perdoa, você se torna mais pecador do que ela, e você não dá exemplo de ministério para aquela irmandade, para aqueles irmãos. Então como servir a Deus guiado por homens assim, que fazem o que bem quer, né, e não estão nem aí se Deus está de acordo ou não com a atitude deles? Vocês estão entendendo, irmãos? Sem contar, irmãos, que músico não é ministério. Isso daí Paulo não deixou isso, não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia, ministério da música. Não existe isso daí, para vocês verem como que eles fogem, como que as igrejas, né, os templos, né, entre aspas, fogem da palavra de Deus. Como que eles criam doutrinas para eles mesmos, né? Então esse negócio de música, de ministério de música, nem existe na Bíblia. Isso daí é coisa do homem. E aí eles querem tirar o ministério que não foi nem Deus que deu, foi eles mesmos. Porque eu não sei, se alguém conhecer ministério da música na Bíblia, me mostra aí que essa parte eu pulei, né? Eu sei que Davi tinha o dom de tocar harpa. Eu acho que Davi era um dos pouquíssimos na Bíblia que tocava alguma coisa. E mesmo assim era raramente, ele tocava quando Saul era tomado lá por um espírito ruim, né? E, né, alguns irmãos louvavam a Deus com hinos, salmos, essas coisas, mas nada fora do comum, como a congregação leva tão a sério a música, né, até mais do que a palavra de Deus, né? Na verdade, como orquestra, a congregação está de parabéns, mas como administradora da palavra de Deus, deixa muito a desejar. E tinha que ser o contrário, né? A palavra de Deus ela está acima de todo o seu nome, né? Então a música na congregação ela é muito idolatrada, ela é muito louvada, né? Acima de Deus até às vezes, né? Eu vejo isso, né? Eu via muito isso quando eu congregava. Era toda uma reverência em cima de uma orquestra, dos músicos ali, e Deus não se agrada disso, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não se agrada de ser trocado por nada, ainda que venham em nome dele, mas se não for diretamente para ele, já está pecando, né? Então, dizer que vou tirar a liberdade de um músico, de um ministério que nem foi Deus que deu. Se fosse Deus que tivesse dado, eu não precisava estudar tanto para poder tocar um instrumento. Porque eu não me lembro na Bíblia que Davi estudou. Ele tinha o dom, né? Ele tinha o dom e tocava. Mas na congregação não, você precisa estudar, você precisa ser perfeito. Os músicos são mais perfeitos nas músicas
do que em servir a Deus. São mais obedientes como músicos do que como servos de Deus. Se você falar para um músico qualquer nota, ele sabe. Mas se você perguntar um versículo bíblico, ele não sabe. Vocês veem, né, irmãos? Como o inimigo age, as pessoas não percebem e acham ainda que estão servindo a Deus. E aí quando a gente mostra essas verdades, aí tem os alienados que não gostam, né? Fazer o quê? Quem que vai gostar, né? São poucos que gostam. Eu, graças a Deus, eu dou glórias a Deus de ter aberto os meus olhos, de ter me mostrado aquilo que eu não enxergava antes. Eu acho que bem-aventurado é aquele que vê e entende, que ouve e consegue ouvir e entender com os ouvidos e olhos espirituais, porque não compensa viver no engano. Não existe placa, não existe denominação, não existe ministério neste mundo capaz de se comparar à glória de Deus, a presença dele, a estar com ele face a face, a receber diretamente dele o conhecimento, e não de uma doutrina humana, muitas vezes dogmática. Então, irmãos, é isso aí, tá? A reflexão de hoje é essa, comentando aí em cima desse assunto, mais uma vez aí, as heresias que a CCB comete quando eles resolvem agir do jeito deles. O que eu acho engraçado é que a gente vê um homem com essa idade num púlpito de uma grande denominação, onde a matriz é no Brás, e dali todo o ensinamento que eles passam ali vai para o mundo todo. O que é de se admirar é que um homem desse ele nem abre a Bíblia para ensinar. Vocês veem que ele sobe ali no púlpito e fala o que vem na cabeça e pronto. Nem base bíblica ele usa, e quando ele usa é totalmente fora do contexto, sabe? Ele mesmo se contradiz, porque a partir do momento que ele fala, se Deus te perdoou, se você se sente perdoado, se Deus te perdoou, você pode até tomar Santa Ceia. Então, se eles acreditam que Deus perdoou, a ponto da pessoa tomar a Santa Ceia, e ao mesmo tempo não permite essa pessoa voltar a ter as atividades normais na igreja como tinha antes, então é porque eles não aceitam o perdão de Deus. Vocês estão entendendo? Eles até acreditam que Deus perdoou aquela alma, mas eles não aceitam o perdão de Deus para eles. Ou seja, o perdão de Deus não revoga a condenação que a CCB coloca sobre um servo. Para que fique mais claro de você entender. Se a congregação te condenar por um pecado e Deus falar para eles, eu perdoei essa alma, esse perdão de Deus para eles não vale. Não revoga a sentença deles. A única coisa capaz de revogar a sentença de condenação de uma alma para a congregação cristã é eles mesmos. É só eles que podem revogar, na cabeça deles, claro. Então, eles vão e condenam e descondenam e revogam a hora que eles querem. Mas ainda que Deus desça do céu e fala, pode pôr essa alma no ministério que eu estou perdoando ela, para eles não serve. Para vocês verem até que ponto chega o ministério da congregação, de se colocar às vezes até acima do Criador. Tá, irmãos? Porque quando você admite que Deus pode ter te perdoado, mas que nós não perdoamos, que nós não vamos te receber como antes, então você ao mesmo tempo admite que o perdão de Deus para você não vale nada. Essa é a verdade. Esse é o entendimento que eu tenho, irmãos. Se alguém tiver um entendimento diferente, por favor me explique, porque eu não consigo ver de outra forma. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos.